Estação Livre no ar e eu te garanto que o programa de hoje vai te deixar com água na boca. A comida é elemento fundamental e indissociável em toda atividade relacionada à cultura afrodiaspórica. Essa frase está em um texto não assinado da exposição Pequenas Áfricas e o Rio que o Samba inventou, que estava até pouco tempo atrás em cartaz aqui em São Paulo, no Instituto Moreira Salles. E ela sintetiza o tema do Estação Livre de hoje, gastronomia ancestral. Vamos falar da relação que existe entre a comida e o povo negro, que transcende a função de nutrir o corpo. Ela é também uma forma de conexão, de memória e espiritualidade. E aqui vai um aperitivo do que nós preparamos para você. Nós estamos aqui em Salto de Pirapora, no Quilombo Cafundó. Uma culinária muito característica e que lembra muito, que está muito ligada à nossa raiz ancestral africana. Uma feijoada é uma coisa assim incrível. Eu falo que é uma comida de uma panela só, é o arroz e o feijão, né? Com a carne, né? E aí você põe lá a verdurinha, mas é o arroz e feijão, que é uma graça, né? Que eu adoro. Dentro dessa área ancestral da gastronomia que eu trabalho, a gente tem como carro-chefe o acarajé, que é uma comida da África. Quando a gente fala comida de azeite, a gente está falando de uma comida de orixá, dessas forças da natureza que influenciaram, né, uma gastronomia. Comida não se vende, comida se reza, se respeita, se consagra, se planta, se colhe, se come, se compartilha. O carro-chefe é caldeirada, muqueca, o peixe frito e a mariscada paraense, que é uma mistura de sabor. E para a gente conversar sobre esse assunto suculento de hoje, eu tenho aqui no estúdio as presenças da pesquisadora em culturas alimentares, Paty Durães, e o Jorge da Hora, que é professor em tecnologias da gastronomia. Boa noite, Paty. Boa noite, Jorge. Sejam bem-vindos. Boa noite. Obrigada. Eu que agradeço. Nesse dia aqui especial, porque a gente vai falar de comidas, de sabores, ancestralidade. Por isso, a gente vai direto para Salto de Pirapora, São Paulo, Quilombo Cafundó. Os sabores da comida quilombola têm ganhado os corações de muita gente, inclusive o meu, viu? E com produtos orgânicos tirados da própria horta e com uma tradição também de mais de 150 anos. A gastronomia aqui revisita a memória e nos traz muito afeto. Então a gente vai dar uma olhadinha no que o Estação Livre encontrou por lá. Vou viver no Cafundó. Quando o sol for embora, vou seguir estrela maior. Nós estamos aqui em Salto de Pirapora, no Quilombo Cafundó. Esse é um pedaço, né, de Angola, aqui no Brasil, né, com uma culinária muito característica e que lembra muito, que está muito ligada à nossa raiz ancestral africana. O Quilombo Cafundó é uma comunidade que já existe há mais de 150 anos, né? Ela foi formada pelo nosso ancestral Joaquim Congo, que veio escravizado por volta de uns 12 anos. A partir do momento que a gente começou a trabalhar pela questão da recuperação do território, e uma das formas que a gente pensou em trabalhar foi a questão do turismo, de receber pessoas aqui, e as pessoas vinham e perguntavam se não tinha alguma coisa para comer. E a gente começou, e agora, o que a gente faz? Não, então vamos fazer o que a gente come, que é o nosso dia a dia. Os alimentos que a gente come aqui são produzidos aqui. É um acolhimento e é uma comida sincera, é uma comida honesta e feita por mãos maravilhosas que estão trazendo toda essa ancestralidade. Aprenderam com as mães, que aprenderam com as avós, que aprenderam com as bisavós. Esse capãozinho verde que você está vendo aqui embaixo é um capão de mandioca. Toda essa área aqui embaixo. Planta mais hortaliça, né? Então é alface, é chicória, a selga, tem um pouco de chuchu também e maracujá. Frango, a maioria das pessoas tem frango, né? Cria frango aqui mesmo. E carne, geralmente, aí só a carne mesmo que é comprada na cidade. Os alimentos que a avó Efigênia trazia da mata e a madrinha Maria Augusta, era isso daqui, não sei se você conhece. É o caruru. Se come isso, dona? Isso come.
E hoje é uma punk, mas antigamente isso daqui era o alimento que sustentou durante muitos anos a comunidade. É um papel primordial esse da gastronomia, né, nas comunidades quilombolas. Eu sou a 4ª geração de cozinheiras da minha família, então eu sei da importância, né, de você passar oralmente um modo de fazer, né? É na cozinha que a gente se encontra, é na cozinha que a gente transmite conhecimentos. O principal do quilombo sempre foi a polenta, o angu, né? E o frango. Sempre foram as comidas assim que a gente sempre teve mais acesso, né? E a gente começou a fazer essas comidas. Então, e aí aquilo ali foi se tornando, uma vez por mês, todo mundo já fazia questão de vir no quilombo para comer uma polenta com frango. Hoje o cardápio ancestral da comunidade vai ser a polenta, né, que na verdade é o angu com frango, que pode ser chamado também de mocambo de frango e o fungi, e a farofa. O momento da feitura da paçoca é um momento muito alegre, porque não é uma atividade que a gente faz sozinho. Então, quando a casa tá reunida, tá todos os primos, os tios, a gente aproveita todos os braços ali e faz a paçoca. A gente vai fazer uma paçoca de carne. Farinha de milho, carne de boi, carne de porco, alho e sal. E o tambor vai colocar ritmo nessa comida. Totalmente ancestral. A maior lembrança assim, que eu tenho é da minha avó, né? Minha avó gostava de fazer isso aqui com a comida, né? Pegar aqui, fazer aquele bolinho com a mão. A paçoca, em especial, ela vem completa, porque além do sabor, de alimentar o nosso corpo físico, ela alimenta a nossa memória, alimenta o nosso espírito e mantém essa conexão com quem veio antes da gente. Que lindo isso. Eu já comecei o programa muito emocionada, porque eu vi a minha mãe ali, que já fez a passagem cozinhando aquele angu, aquela galinha. E isso tem tudo a ver com a ideia do programa de hoje e com a fala da nossa entrevistada, que fala do como a oralidade é importante nesse passar os saberes, os conhecimentos, de conversa em conversa, de cozinha em cozinha. Ela é a 4ª geração, né? E eu queria saber de vocês, Jorge, o que representa essa oralidade? É um fator primordial aí para a nossa cozinha ancestral? Sem sombra de dúvidas, as minhas principais ou iniciais referências dentro do ato de alimentar-se veio pela oralidade, de como minha avó me dizia que era para ser feito. E aí, esse passar de geração a geração não é só o que é dito, mas é o que você vê, é o que os olhos presenciam, é o que o olfato sente, é o que a audição presencia. Então, assim, é um conglomerado de atributos que essa geração passada de vó para mãe, de mãe para neto, de neto para bisneto, e assim sucessivamente permanece e perpetua o ato de alimentar-se revisitando contextos históricos e culturais. O Paty, falar em revisitar, uma pesquisadora revisita muitas histórias, né? O que você descobriu aí sobre a culinária ancestral, de pratos específicos que mais te empolgou aí, te empolgaram ao longo do seu trabalho? Ah, que lindo, né? Primeiro, assim, um beijo para todo mundo do Quilombo Cafundó. Lindíssimo. Porque Quilombo é resistência, né? Eu queria estar lá comendo com a mão também, ó, com eles. Um capitãozinho de paçoca. E o nosso trabalho existe porque os quilombos resistem, né, Cris? A gente é fruto desses territórios. E essa comida ela é muito especial porque ela tem terroir. Né? A gastronomia, a alta gastronomia, gosta de falar que os vinhos, os chocolates e tudo mais têm o terroir de outros países, e a comida quilombola ela é muito especial porque ela tem o terroir, que é o gosto de terra daquele território, né? E assim, nessas minhas viagens e andanças, a grande verdade é que eu não estou descobrindo nada, eu estou relembrando, né?
Cada vez que eu piso, eu peço licença, eu como essa comida, eu começo a bater meu corpo, bater no meu ori, falar lembra, porque tá tudo dentro da gente. Essa é uma comida que ela corre nas nossas veias, né? Corre muito, É. ó. E para quem ficou com vontade de conhecer esse pedacinho de Angola aqui em São Paulo, o Quilombo do Cafundó, ele fica aberto para visitas. E todas as informações você pode encontrar no Instagram do Quilombo, que é Rota da Liberdade, _BR. Pronto, a gente já dá a dica aí. Quem sabe a gente junta nós três e nós já vamos juntos nessa viagem aí. Vamos continuar aqui a nossa conversa, porque, Jorge, você é docente de tecnologias da gastronomia. Eu fiquei curiosa. Fala um pouco para mim. Quando você fala de tecnologia, muita gente pensa em computador, inovação e tal. Mas ali naquele quilombo tem tecnologia de sobra, hein? Tem. E o papel do educador hoje no ensino superior ou numa pós-graduação que seja é mostrar para os alunos que o ato de alimentar-se sobrepõe um restaurante estrelado. Conduzir o aluno a perceber e revisitar um contexto histórico. Então, quando eu vi a reportagem, inevitavelmente eu me projetei para lembrar das negras que fugiram com as sementes nas tranças, as sementes crioulas. Quando que a gente percebe isso? Quando a gente explica isso para o aluno, que a gente revisita essa história e vê essa história ainda sendo colocada de forma viva dentro de um quilombo. O que é o quilombo? É como ela falou, é uma resistência. Ali é como se fosse uma grande bíblia viva. É como se fosse um celeiro de informações que precisa ser alimentado, retroalimentado para que não se perca. Então, estar em sala de aula é possibilitar que o aluno revisite o passado para ele entender o que é o presente e ele, através da educação e da ancestralidade, reescrever o futuro. Reescrever o futuro. E falando em futuro, amanhã é sábado, tradicional dia de feijoada, que é uma das receitas mais populares do nosso Brasil. E o Estação Livre deu um pulinho no Grajaú para conhecer a feijoada da Dona Maria Luísa, tá? Dos Sabores Divinos. Esse é um espaço de comida e compartilhamento mais que ancestral. Chega! Eu sou Mara Luísa, sou moradora aqui do Grajaú, arteira, gosto de fazer arte nesse Grajaú e eu tenho esse projeto, Sabores Divinos, Pratos que Contam História, onde eu recebo a rapaziada, né, para fazer essa comida potente, essa comida preta. E esse espaço existe há 4 anos já. Aqui é nós por nós e sempre juntos. A couve, pimentinha e essa farofinha. Desde 6 anos eu fiz uma comida, minha mãe trabalhava, né, mãe solo, mãe preta, e ela chegou em casa e eu tinha feito arroz, feijão e salsicha. E ela ficou muito espantada, né? Eu sempre fui uma mulher de olho grande, então eu via as tias, né, as amigas da minha mãe cozinhando. E elas eram empregadas domésticas e como a minha mãe trabalhava, as tias me levavam para as casas e eu ficava observando essas mulheres cozinhando. Eu defino como uma comida assim potente, sabe? Eu gosto de trazer novidades também, mas a Sabores Divinos está trazendo para o nosso território uma comida mais sustentável, uma comida mais interessante. Eu quero apresentar o quibe vegano, que as pessoas não conhecem. Eu quero apresentar o bolo lambão, a semente de girassol, que as pessoas não conhecem. Mas também quero apresentar a feijoada. Não é só a feijoada tradicional, a vegana também, né? Então a feijoada é uma coisa assim incrível, porque ela é uma comida assim, eu falo que é uma comida de uma panela só, é o feijão, é o arroz e o feijão, né? Com a carne, né? E aí você põe lá a verdurinha, mas é o arroz e feijão, que é uma graça, né? Que eu adoro com feijão preto. E ela abraça, quando você senta na mesa com a sua família, ou com seus amigos, com o pessoal que você ama, pra comer uma feijoada, as pessoas ficam, meu Deus, que delícia, né? Que maravilha, que gostoso. Então a feijoada para mim é uma comida muito simbólica. É a comida do abraço. Ah, gente, vem aqui conhecer a Sabores Divinos. Sabores Divinos fica aqui no Grajaú. Porque, ó, deixa eu falar uma coisa, gente. O Grajaú não é só estatística, tá bom?
Tem gente talentosa, tem arteiros aqui. Quando eu falo arteiros, é de arte, tá bom? Então é só chegar. Chega que é nós por nós. Maria Luísa, bota mais água nesse feijão aí, que amanhã eu tô indo e eu tô indo de bonde, hein? Me aguarda. Pati, quando a Luísa fala que no Grajaú também tem arte, ela traz o Arteiros. Eu achei muito bacana essa relação que ela faz com a gastronomia. Ela se enxerga como um artista, né? Ela se coloca nesse lugar. Fala um pouco pra mim mais de como que é feita essa relação aí. Eu achei isso, assim, sensacional, porque ela é artista, né? Em 1928, Cris, muito tempo antes de Gilberto Freire escrever Açúcar e tantas outras literaturas aí que a gente tem, né, como referência, Manuel Querino, na Bahia, escreveu um livro que é referência pra gente, que chama A Arte Culinária da Bahia. Então pensa, um homem negro em 1928 já se referia à culinária enquanto arte. Ele não falava de gastronomia, não existia gastronomia ainda, né? Esse é um termo gourmetizado, masculinizado, inclusive. Mas lá ele via a mão dessas mulheres e das mulheres baianas, das negras de tabuleiro, das quituteiras, né? Dessas cozinheiras de volume, né? Porque Maria Luísa é uma cozinheira de volume. Feijoada é uma comida para quem tem coragem de encarar a chama, o fogão. Então ela tá certíssima, porque resistir dentro de uma periferia, fazer uma comida de qualidade, alimentar a sua comunidade, porque a casa dela, com certeza, se a gente chegar agora, a gente come. Se chegar mais 4 pessoas depois, vai comer, e vai comer bem, né? Porque não falta comida na mão dessas mulheres que são, sim, artistas e arteiras. Então eu tô com ela e me leva, tá? Vamos, nós vamos todos juntos. Hoje a gente já estamos no segundo encontro aqui, hein? Jorge, e a feijoada, esse prato famoso no mundo inteiro, tem uma conexão muito grande com a identidade cultural do povo negro, né? Feijoada, sem sombra de dúvidas, é um prato que converge dentro do âmbito da hospitalidade, que é o ato de comer juntos. É a comensalidade, o ato de comer juntos. E quando a gente observa aonde a feijoada pode nos levar, os olhares são infinitos, porque dentro de um pequeno exemplo, a gente vai observar a feijoada lá com Tia Ciata, quando ela reunia as pessoas para comer. Essa feijoada sai das cozinhas de uma Tia Ciata, ganha a escola de samba. Tem uma relação direta da comensalidade. E que relação é essa? Gente, isso é muito forte, né? Da mesma forma que a gente tem a feijoada como um prato sagrado dentro das religiões de matriz africana. Então, o mês de abril é comemorado festa de Ogum. E nessas festividades, um dos pratos que é relacionado feijoada. É a feijoada. Não é uma regra, mas a gente encontra isso em vários terreiros. No terreiro que eu frequento, comi feijoada na festa de Ogum. Exatamente. E aí a gente observa que, através desse simples prato, ou desse grandiosíssimo prato que é a feijoada, alimenta-se a fé, alimenta-se a cultura, alimenta-se a ancestralidade e possibilita que as pessoas se aquilombem mais uma vez ao redor de uma mesa. Eu tô com água na boca, então eu vou parar alguns segundinhos, meu primeiro intervalo, tá? Mas esse é só o primeiro prato da refeição de hoje, porque no próximo bloco a gente vai servir acarajé e também outras comidas que são oferecidas aos orixás. Até já! Estação Livre de volta. Hoje eu tô aqui falando sobre comida ancestral, recebendo Pati Durães e Jorge da Hora. Camarão quiabo, azeite de dendê, leite de coco, é uma mistura de sabores. E eu tô falando de quê? Acarajé, não é verdade? Esse prato temperado com muita história e muito axé. Essa tradição vem da Bahia, mas se mantém muito viva também por aqui, em São Paulo. Isso mesmo. Na massa. Meu nome é Maria José Alves dos Santos Macena, Maria Macena. Sou natural de Salvador, Bahia. Antes da pandemia, eu já estava aqui no Aparelho Luzia, trabalhando com a gastronomia afro-brasileira baiana regional, onde eu consigo trabalhar
dentro da gastronomia ancestral. O tempero de manhinha, ele nasceu de iniciativa junto com minhas filhas e meu esposo, onde a gente veio agregar uma renda familiar. Dentro dessa área ancestral da gastronomia que eu trabalho, a gente tem como carro-chefe o acarajé, que é uma comida da África, mais direcionada ao Benin, que foi trazida ao Brasil pelos escravos, né? E como a raiz da Bahia, da onde eu sou, de Salvador, é muito forte em relação à escravidão, em relação às pessoas que vieram trazidas da África, né? No tempo da escravidão, é um patrimônio, né, de Salvador, o acarajé. O acarajé é uma comida de Yansan para Xangô. Tem uma história dentro dessa gastronomia, onde foi uma oferenda, né? O acarajé chama-se bola de fogo. Não chama bolinho, como as pessoas chamam. Bola de fogo. Um acarajé, um formato, né, ancestral, que é oferecido dentro de terreiros, né? Dentro dos seus atos religiosos. E é fortalecimento. Então, quando você vê uma mulher nordestina, que vem de família de mulher preta, com ancestralidade, que faz uma comida com afeto, né, que passa a sua alquimia, a sua energia, isso é muito mais fortalecido, né? Minha avó fazia, minha tia fazia, e sabe, vem assim de família. O feijão macaço, que é o feijão fradinho, quebradinho, já torrado, na massinha dele, que a gente faz o feijão. Você aera essa massa, para ela ter uma leveza, né? Para você fritar e ficar uma massa crocante, leve e gostosa. O acarajé, ele é recheado, leva alguns ingredientes como o camarão defumado, como a cebola, como o coco, como a gengibre, a castanha, o amendoim. É feito uma pasta que é o vatapá e o dendê. Aí vem o caruru. O caruru é o quiabo que a gente come no nosso dia a dia, cortado de uma forma diferente, em cruz. Vem a nossa saladinha de tomate, vinagrete. E para finalizar, vem o camarão cozidinho, temperadinho, que a gente põe no acarajé, que a gente monta aquele bolinho maravilhoso. Seu acarajé está pronto. Não é simplesmente um acarajé, é uma história. O acarajé ele tem uma história. Porque dentro desse encontro vem tudo, vem família, vem ancestralidade, vem um abraço, porque comida é afeto. Eu me emociono um pouco, eu sou chorona. Traz essa informação de uma forma muito forte. Porque mexe com muita coisa. Que é a importância de você saber quem você é e para onde você pode ir. É enorme. É grande. Axé, Maria! Que lindo. Esse final ela fechou com chave de ouro, né? Deixou a gente emocionado. Deixou a gente aqui emocionado, com água na boca e também emocionados, né, Jorge? Mas tem um momento ali que ela traz essa cultura ali das religiões de matrizes africanas. E ela fala que o acarajé, o bolo de fogo, é uma comida de Yansan para Xangô. Conta um pouco mais pra gente aí de toda essa tradição que tem por trás do bolinho de fogo, do bolo de fogo. Eu acho que quando a gente pega um link com o primeiro bloco, a gente traz a relação da oralidade. Então, em alguns terreiros, a gente vai chegar e vai ouvir exatamente essa relação onde Yansan faz o acará, que se a gente for buscar o contexto histórico da palavra ou da comida, é acará, que é a tradução bola de fogo. Ungé é o verbo iorubá comer. E aí, nessa oralidade, acará, acarungé, virou acarajé, como a gente conhece de modo geral. Então, existe, sim, de fato, as falas onde foi um prato que Yansan fez para Xangô e tem essa relação direta com o Yansan. Quem já teve a oportunidade de ir em alguns terreiros, vai ver em uma cerimônia específica onde Yansan, Matamba, Oiá, e aí vai depender da nação ou da cultura específica que cada terreiro vai ter, uma cerimônia onde ela vem com um tacho de cobre ou com uma panela de barro abraçada, distribuindo esse bolinho sagrado. Que eu brinco sempre que este bolinho sagrado tem a mesma relação com outros alimentos. Eu não conheço nenhuma religião que não tenha
tenha o alimento como elo. Então, da mesma forma que o acarajé é sagrado para as comunidades de terreiro, a hóstia também é sagrada para os católicos. O matiçá é sagrado para os judeus. A vaca é sagrada para alguns povos, algumas comunidades indianas. Então, essa relação de sacralidade, cada um vai estabelecer por si. Então, para algumas pessoas está comendo o físico, para outras estão comendo o afeto, a relação do comfort food, da relação afetiva, como você viu o angu e a sua mãe. E para outros estão alimentando a sua fé e a sua ancestralidade. Então, no mesmo prato tem N formas de se alimentar. De se alimentar. Pati, você resiste a um bom acarajé? Não resisto. Eu, se vejo, eu já me conecto com toda a ancestralidade e preciso dele, né? É muito lindo, Jorge, contextualizar essa liturgia, né? Uma coisa são os escritos, outra coisa são as escrituras. E o acarajé é a nossa escritura, é a nossa biblioteca material, né? De memória, de força e de tecnologia, porque é muito difícil bater uma massa de acarajé. Sim. É muito difícil saber o ponto da fritura, o ponto do dendê, e tem todos os macetes e os segredinhos delas, né? Então, assim, a acarajé é uma comida ancestral de muita tecnologia, de muito saber, que a gente tem, sim, que perpetuar e comer no dia a dia e respeitar essas mulheres, né, que são essas detentoras do conhecimento da massa e da fritura. E louvar, né? E o Estação Livre bateu um papo com a dona Carmen Virgínia, que é cozinheira, e com o pai de santo, Everaldo Silva, para a gente entender um pouco mais sobre essa relação aí entre os alimentos e os orixás. Bora lá conferir? Vai, Oxalá, eu vou dar o meu, a mãe Oxum. Eu sou Carmen Virgínia, eu sou cozinheira, eu sou dona do altar, né? Altar Cozinha Ancestral, da minha infância, da minha adolescência, perpassa na cozinha através de minha avó, através das mulheres de terreiro, através da comida de orixá, né, que é muito maternal, e através daquilo que eu me tornei hoje, né, a cozinheira dos orixás. Então, quando a gente fala comida de azeite, a gente está falando de uma comida de orixá, dessas entidades, dessas forças da natureza que influenciaram, né, uma gastronomia. A comida de orixá, ela está na mesa do brasileiro. O que falta é a informação de pessoas para entender que aquela comida que ele está comendo, o orixá come. A comida de santo é uma comida que todo o ser humano come, entendeu? Por exemplo, você gosta de carne verde, carne de boi, né? Outro gosta de peixe. Então, cada orixá tem o seu paladar. Cada orixá tem a sua comida, cada orixá tem a sua iguaria. A farinha de mandioca, ao ser misturada com o azeite de dendê, se transforma no padê, que é a comida preferida de Exu, reafirmando o gosto deste orixá pela farinha e pelo azeite. Quem determina tudo é o Lorum, quem determina tudo é Deus. Porém, os orixás têm o seu livre-arbítrio, né, de gostar do que quiser. Xangô tem o Amalá, Oxalá, o Ebu, Iemanjá, o Abadu, né, o acarajé de Oiá. Exu é a boca do mundo, Exu é que come tudo. Mas dizem que Exu é o demônio. Aí eu vou dizer, sabe por que Exu é conhecido como demônio? Porque ele é a figura mais parecida com o homem. Porque ele tem alegrias e tristezas, mas também ele é o mensageiro. O que é que o mensageiro faz? Entrega o recado. Ele entregou o recado. Quem mandou o recado? Nós, seres humanos. E o que seria o candomblé sem as oferendas? O que seria o candomblé sem a cozinha? O que seria o candomblé sem comida? Não existiria, porque tudo no candomblé perpassa por oferenda. E a oferenda
em sua grande maioria, é comida. Compartilhamento na comunidade é importante, porque candomblé é inclusão, antes de tudo. Candomblé é amor. E o alimento é a nossa energia, a nossa fé, que a gente oferece ao orixá. E depois daquele ritual, daquela oferenda, tá ouvindo? A gente recebe tudo em bênçãos, de energia, em caminho, e divide com os filhos, né, do terreiro. A ligação de Oxóssi com a alimentação é tão grande que a sua principal comida, o axoxô, como é conhecida, consiste em milho amarelo cozido, que também pode ser chamado de milho de galinha ou milho vermelho. Quando eu digo que eu sou uma iabacé que está dentro da cozinha profissional, porque a verdade é que eu tenho tanto respeito à comida, tenho tanto respeito às pessoas que comem a minha comida, que, de certa forma, não dá para tirar a Carmen Iabacé para Carmen, chefe de cozinha. Mas, geralmente, as pessoas que entendem como funciona o altar de Recife, ela vai entender como funciona aqui também e que, na verdade, a gente quer se agrupar, a gente quer sentir o calor humano, a gente quer permitir que elas possam rir. Sabe aquele lugar que você não vai ter que escolher uma roupa para vir? Porque eu acredito que as pessoas estão precisando de afeto, de amor. Nós somos amor, nós somos luz, nós somos energia, nós somos fé. Bora lá, porque, Paty, você é uma renomada pesquisadora e você também pesquisa ali a influência das culturas afrodiaspóricas na culinária, na gastronomia. Queria que você contasse um pouco como é que a gente encontra, como é que a gente enxerga essa influência aí na comida que a gente come no dia a dia. Eu acho... Bom, primeiro, beijos para elas, né? Para a mãe Carmen, para a Sol, que apareceu ali, Sol pai apareceu. Vevé, né? Só gente linda. As influências, elas estão por todos os lados, né? Se a gente parte do princípio, tudo surgiu no continente africano, né? E a gente come, acho que 90% do que a gente come, hoje a gente come porque foi uma descoberta do continente africano. Então, o mundo come pão, bebe vinho, toma café. Por quê? Porque o café é uma descoberta etíope. Porque a fermentação, de onde advém os pães e os vinhos e outras bebidas, é uma descoberta também do Egito Antigo. E por aí vai, né? E o arroz, come-se arroz no mundo porque tem duas qualidades de arroz, uma que era do continente asiático, mas o arroz mais consumido do mundo no período colonial, ele era do continente africano. E como ele é o mais consumido do mundo, coloca de lado. Coloca de lado. Né? Não vamos falar que algo que é muito importante para o mundo todo vem de um continente africano. Então, se a gente parte do princípio de que as maiores descobertas, as maiores invenções vêm do continente africano, o que não é uma grande contribuição né, desse continente para o Brasil ou para o mundo? A nossa cultura alimentar brasileira, ela está toda fundamentada em princípios que são africanos, em tecnologias. O pilão que a gente viu aí tantas vezes nos VTs, o pilão é um enxoval do continente africano, hoje, né? Então, assim, toda a comunidade quilombola tem um pilão, e esse pilão e essas gamelas, de onde se saem biscoitinhos e quitandas e também outros tipos de paçocas. Isso existe porque isso é uma herança afrodiaspórica presente no dia de hoje, né? Porque ancestralidade é isso, ancestralidade não é... Eu ouvi Ana Maria Gonçalves dizer que ancestralidade não é fonte, ela é origem. É a origem, que né? coisa linda. E ela está no presente cuidando do futuro, então tá aqui, né? A ancestralidade está aqui, nós somos ancestrais. E eu percebo o quanto é evidente aqui no Brasil. Olá, Jorge até ficou emocionado. Jorge, fala um pouco. Fala um pouco da sua emoção para nós. Esse programa Deixa tá ela difícil sair hoje, hein? Esse programa tá difícil.
ver a Carmen falando me projeta direto para Salvador, né? Eu sou de Salvador. Minha primeira formação é especializada em comida baiana e que a gente revisitava essa comida religiosa, sagrada. Então, assim, mexe muito comigo porque eu estou falando da minha ancestralidade alimentar no mais puro sabor e significado. E a gente vê isso muitas das vezes sendo colocado em segundo plano ou não dando o valor que isso realmente tem, né? Tem. E deveria ter. Eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo que dizia que a história ela só é contada a partir do vencedor. E quem foi escravizado não é um vencedor. Não é um vencedor. Né? Então ele é colocado em segundo plano, então essa alimentação não tem um significado nenhum para isso. O antropólogo Ordep Serra diz que é através da comida que se comunica com os orixás. Não só com os orixás, mas se comunica com o sagrado, fruto do que eu acredito. Ouvir e ver essa relação de sacralidade que ela traz para a comida, de fato me emociona, porque eu acho que é através do alimento que você se conecta com os próximos e com o sagrado, independente do qual seja. Então, assim, o ato de cozinhar para mim, um ato muito nobre e realmente, desculpa, mas mexe comigo. Mexe com todos nós. E essa questão do apagamento da origem das comidas afrodiaspóricas, né? Isso é muito nítido quando a gente ouve falar assim que feijoada, acarajé, isso é brasileiro, mas pizza, macarrão é italiano, salsicha é alemão. Por que as comidas, os pratos que são de origem europeia são reconhecidas até hoje, mas tudo que vem ali do povo africano, é brasileiro? A gente precisa descolonizar o nosso estômago, o nosso corpo, né? Tinha um pesquisador, o Dr. Laila África, que ele falava sobre nutricídio e ele dizia: é preciso tirar o homem branco de dentro do nosso corpo. E o que é isso, né? É tirar a farinha branca que vem adoecendo a gente. Come mandioca, a gente está no Brasil, né? Tira o pão francês que não existe na França do café da manhã e coloca tubérculo, coloca inhame, coloca mandioca, põe tapioca, põe cuscuz, que é tudo nosso, é da terra, né? Cuscuz é comido no Brasil todo e é uma sabedoria de povos africanos também. Que maravilha, gente. Eu vou ter que dar um tempinho, primeiro pra gente se recompor aqui, porque a gente ficou todo mundo muito emocionado, não é verdade? Aí a gente dá essa pausa, só que ainda tem muito mais no próximo bloco. Eu vou trazer um pouco para vocês da culinária indígena. Até já. Estação Livre de volta. Hoje está rolando emoção aqui. A gente está falando sobre gastronomia, sobre história, sobre ancestralidade. E eu estou recebendo Paty Durães e Jorge da Hora. A cultura indígena resiste em sua ampla diversidade e não seria diferente na gastronomia. É ela que sustenta um dos pilares da culinária brasileira, rica em alimentos livres, sem veneno e com sabores únicos. E o Estação Livre esteve na aldeia Tecoa Calipetu, que fica na terra indígena Teconondé-Porã, que é referência em práticas agroecológicas. Meu nome é Gerá Potamirim, e tem um apelido também em português, que é Giselda Pires de Lima, que está nos meus documentos. E hoje eu estou falando aqui da aldeia indígena Calipetu, da terra indígena Calipetu. O que eu faço da vida hoje, um deles é fazer parte do Conselho Guarani, que é uma equipe de lideranças que tem homens e mulheres. Quando falo que a aldeia Calipetu é uma aldeia nova Guarani, e que a gente ficou numa aldeia muito pequenininha por muito tempo, onde a gente perdeu todas as práticas de plantio, consequentemente as nossas sementes, as nossas comidas tradicionais. Em 2014, 15, a gente estava com mais de 50 tipos de batata doce. Então é algo que impressiona, que chama muita atenção. Esse trabalho desse resgate, desse retorno das comidas guarani para esse território,
E os pratos que a gente vai desenvolvendo a partir dessa prática de plantio, de colheita, de sementes guarani coloridos, bons, muito bons de coletar e consumir, e que começa a ir para outras aldeias guarani da terra indígena Tenondeponã, mas também para outras terras indígenas guarani. E hoje, então, a gente tem aí uma experiência na aldeia Calipetã de agrofloresta, de resgate de comidas tradicionais. A gente vai trazendo várias outras comidas guarani que, na nossa concepção, vêm para alimentar o nosso corpo, mas também para fortalecer o nosso espírito guarani, né? E que comendo essas comidas a gente vai ficar mais inteligente, mais generoso, retorna para uma concepção de uma educação tradicional que ensina a se cuidar, mas cuidar do outro também, né? Mas hoje, com a demarcação da nossa terra, a gente tem o reconhecimento da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e temos também o reconhecimento do Ministério da Justiça. A gente começa a ter essa oportunidade de novo de não ensinar só através da oralidade, como eu aprendi em 2001, sobre as variedades de batata doce, de amendoim, de feijão, de milho principalmente. Mas hoje, então, a gente tem como passar isso como antigamente, assim, que é na prática, falar e fazer. Hoje a gente tem numa escala aqui quase suficiente de feijão, a gente tem um pouco de cana, mas bem pouquinho assim, e muitas outras árvores frutíferas. Algumas delas que estão em extinção, que a gente está plantando bastante, que é o cambuci, o palmito jussara. A gente ainda não tem, por exemplo, o suficiente para abastecer todas as famílias da aldeia com o que a gente planta. Mas a ideia é que daqui a pouco a gente tenha o nosso alimento em fartura o suficiente e que a gente possa acordar um dia e querer comer alguma coisa de fora por opção, mas que a gente tenha de fartura o nosso plantado, rezado, cantado da aldeia. Tem toda uma relação de espiritualidade que é importante para nós e que por isso que não podemos ir para a roça plantar com falta de respeito, tem que ter uma seriedade, tem que ter uma reza por trás disso, ou antes do plantio e também depois da colheita. E aí, então, por isso que a gente mantém esse modo de ser guarani aqui numa terra indígena que está dentro da capital de São Paulo. Quando um monte de Juruá começa a ter contato com a variedade de cores do milho guarani, muitos começam a idealizar possibilidade de comercializar esses alimentos para os restaurantes mais caros de São Paulo, por exemplo. Só que a gente não consegue nem conceber a ideia de vender. Comida não se vende. Comida se reza, se respeita, se consagra, se planta, se colhe, se come, se compartilha. Comida não se vende. Eu achei muito impactante essa frase que a Dirá disse. Eu até escrevi aqui, ó, ela fala assim, comida se reza, se respeita, se consagra, se planta, se colhe, se come, se compartilha. Jorge, me fala, como é que você enxerga essa relação das comunidades indígenas com a comida? É revisitar a ancestralidade de todas as formas. A gente estava agora há pouco falando sobre a ancestralidade africana e a gente precisa entender e reconhecer que um Brasil já existia antes de ser colonizado ou invadido. Cada um vai fazer a interpretação que lhe julgue pertinente, né? Quando a gente revisita essa ancestralidade indígena, nós tínhamos método de cocção já definido como moquém, já tínhamos hábitos alimentares de caça, de pesca, a agricultura já desenvolvida. Com o passar do tempo, isso vai se perdendo. Então, a gente observa hoje uma alimentação que é marcada por alguns outros alimentos específicos. Recebemos, semana passada, os povos funiôs. E aí eu tive o privilégio de aprender a fazer algumas receitas com eles são de Pernambuco, e repassar para os alunos. E aí, qual é a grande mágica disso? É revisitar essa ancestralidade indígena antes mesmo do processo de outras influências. Então, os pratos que nós fizemos tinham pouco sal, porque eles não tinham habilidades e não conheciam tanto sal.
O outro prato que fizemos não tinha açúcar, porque se tinha como doce a doçura das frutas ou o favo de mel. A cana-de-açúcar não tinha chegado. Então, quando a gente revisita a história, e através da educação, através da história, que a gente chega a esse contexto ancestral e histórico, o alimento tem um outro significado e está diretamente alicerçado nessa fala que ela teve. Nessa fala que ela trouxe, né? Agora, Paty, eu queria trazer um tema muito delicado e que seria muito irresponsável da nossa parte não falar aqui, porque a gente está aqui falando de comida, sentindo água na boca, mas nós estamos num país em que hoje 33 milhões de pessoas não sabem o que irão almoçar, o que irão comer na próxima refeição. Fora números de insegurança alimentar, são mais de 100 milhões de brasileiros aí se alimentando numa maneira muito ruim, muito pobre. O que você enxerga, Paty, como uma possível solução para que a gente tenha uma melhora desses números? Será que a agroecologia é um caminho? Ela é um caminho maravilhoso, né? Mas a pergunta que permeia esses números da insegurança alimentar no Brasil e no mundo é: a quem interessa o extermínio da fome? E a quem interessa o aumento dos números da fome no mundo, né? Mais cedo falei sobre Dr. Laila África, que foi esse grande médico africano pesquisador do nutricídio, que é o extermínio de corpos pretos e periféricos através da alimentação. E o que é isso? Morre-se porque não come e morre-se porque come muito o que não deveria comer. Então, hoje em dia, a gente tem aí a sobreposição de uma cultura alimentar de ultraprocessados perante o alimento in natura. Então, quando a gente olha para um território indígena, como esse da Gerá, a gente está vendo ali um solo e uma terra onde tudo brota, né? Territórios indígenas, assim como territórios quilombolas, eles estão em posições estratégicas. Sempre tem água, sempre é uma terra fértil. E quando não é, torna-se, né? Porque eles têm a sabedoria de modificação do processo dessa terra para sair de uma aridez para uma abundância de nutrientes, né? A partir ali do rodízio, do milho com feijão. Então, a gente tem capacidade para alimentar todo mundo que está passando fome no Brasil, né? A gente, muito pelo contrário, a gente tem um excedente imenso. Nós somos o maior produtor de alimentos agrícolas do mundo. Sim, e um dos maiores no número de desperdício de alimento também. Cerca de 30% desse alimento produzido é desperdiçado. Né? Tem tanta contradição que a gente que estuda ativismo alimentar e políticas públicas para que isso acabe, a grande pergunta é essa: a quem interessa que isso acabe? Quem está se favorecendo com o aumento desses números, né? Porque isso é absolutamente desnecessário, mas é um projeto político. É um projeto político. E fica aí a reflexão. Bom, gente, e o Estação Livre foi pegar carona nos sabores da ancestralidade e fez uma visita na maior feira a céu aberto da América Latina. Sabe onde fica? Belém do Pará. Eu tô falando do nosso mercado Ver o Peso. São mais de 25 mil metros de extensão e a gente conheceu a Dona Lúcia, que preserva a tradição com as receitas da cidade. Vamos conferir? Tocado ver o peso no meio do pitio. Me chamo Lúcia Torres, trabalho há 30 anos já na Feira do Ver o Peso. Aí eu me reinventei fazendo peixe frito, camarão. Fui criando pratos, que eu tenho muitos pratos da minha autoria, que eu crio o prato e dá certo. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, a boca tá. O que característica é porque eu trabalho numa feira que eu tenho tudo à vontade, tudo. Eu compro meu peixe fresquinho, eu compro minhas hortaliças, meu hortigranjeiro, hortifrutigranjeiro, tudo natural. Então é isso que me faz chegar nesse patamar. Olha, eu tenho que ter o peixe frito, tenho que ter o camarão, mas um prato assim mesmo que me chama a atenção mesmo é a muqueca paraense, a caldeirada. Carro-chefe é caldeirada, muqueca, o peixe frito e a mariscada paraense, que é uma mistura de sabor, que é camarão, caranguejo,
peixe, camarão alho e óleo, isca de peixe, tudo misturado, tucupi, jambu, que são as nossas ervas natural, a nossa caule, que é o tucupi, que é feito da raiz da mandioca, tudo isso. Tem pessoas daqui do Pará que não dá valor no ver o peso, mas as pessoas que vêm de fora reconhecem o nosso trabalho, dá maior valor no nosso peixe, principalmente no filhote. As pessoas chegam aqui e falam, Lúcia, tem um filhote, eu quero filhote frito. Então isso é gratificante pra gente. É feito com amor, eu amo o que eu faço, eu adoro cozinhar. Eu preciso dar uma saidinha, o programa não acabou, eu vou para o nosso último intervalo, porque no próximo bloco eu vou servir a sobremesa para vocês, tá? E sabe o que é? Um dedinho de prosa com Pati e Jorge, mais um dedinho. Até já, já volto. Estação Livre de volta. Hoje o papo aqui é sobre ancestralidade, culinária, gastronomia. Estou recebendo Pati Durães e Jorge da Hora e o programa tá mais que saboroso. Pati, você além de pesquisadora é uma exímia gestora de restaurante. Você tem um conhecimento muito grande da parte de gestão. Como é que todo esse conhecimento ancestral aí de culinária está presente na gastronomia contemporânea? Olha, hoje eu digo que a Pati do passado está mais feliz porque eu estou vendo novos formatos de hospitalidade, né? Então, nós estamos chegando cada vez mais e cada vez melhor nesse mercado com as nossas comidas, com o nosso jeito de comer, com o nosso enxoval, com os nossos insumos, com os nossos uniformes, as nossas cores, os nossos cabelos, as nossas curvas, né? Então, hoje eu enxergo sim um movimento muito bonito acontecendo nesse sentido e uma nova possibilidade de falar sobre cultura alimentar brasileira, essa cultura preta, dessa raiz afro-indígena, na verdade, né? Preta e indígena, que a comida brasileira é afro-indígena, dentro da contemporaneidade, dentro dos restaurantes, dentro da alta gastronomia. Então, esse é um movimento de uma nova gestão da hospitalidade que está emergindo assim com muita excelência. A gente precisa falar sobre isso, né? Porque são chefes de cozinha abrindo seus restaurantes, servindo a nossa comida com os nossos modos e com a nossa excelência, porque a gente tem uma excelência que ela é nobre e ela é ancestral, né? E a gente somos trouxe uma descendentes aqui no de reis programa, e rainhas, que é né? o resultado disso tudo que você está falando. Agora, Jorge, na sala de aula, toda essa cultura culinária afrodiaspórica que a gente trouxe aqui, ela é uma disciplina na sala de aula ou você que é um professor que faz questão de trazer isso para os seus alunos? E como é que eles recebem isso? Bom, antes de mais nada, uma sala de aula ela é dividida por módulos. Então, eu estou à frente ali de uma disciplina que é cozinha brasileira. É impossível não falar de cozinha brasileira sem revisitar essa ancestralidade indígena e africana. Dentro dessa discussão, eu vou trazendo várias particularidades, os demais professores também vão trazendo vivências para que esses alunos tenham essa relação direta com o que é esse contexto histórico. Além disso, eu faço parte de 2 projetos. Um é sobre comida indígena, e aí por isso que trouxemos os funiôs, e o outro é comida de santo, onde nós resgatamos essa comida, esse significado, essa releitura para a sala de aula. Ou seja, através do alimento a gente consegue levar o conhecimento e educar no sentido de permitir que o outro tenha acesso à educação e revisite o preconceito, a crença limitante, o processo de colonização. Então, assim, é naquela comida, é naquele bolinho, é naquele acará, é naquele prato que a gente conta a história e diz um contexto que não é dito em livros, nem muitas das vezes na mídia ou por alguns colegas que fazem banquetes. Estou muito feliz, foi um prazer imenso ter vocês aqui. Eu que agradeço, Cris. Agradeço a toda a equipe, né, do programa por esse acolhimento e por essa
oportunidade de escuta, né? Porque a gente tem muito a dizer. E o Estação Livre é isso, né? É esse nosso lugar seguro de fala e de escuta. Então, muito obrigada, e que a gente tenha outras oportunidades de seguir com essa conversa, porque geraria mais uns 4 programas. Nós vamos, a gente vai na feijoada da Maria Luísa, a gente vai comer a paçoca no Quilombo. A gente vai, não vai, Jorge? A gente vai para Belém do Pará. Vamos para Belém. E você ficou com água na boca? Ah, eu tenho certeza que você ficou. Então talvez você queira rever esse conteúdo de hoje ou qualquer outro de edições passadas. Então já sabe, né? Acesse a TV Cultura nas redes sociais ou no aplicativo Cultura Play. E até semana que vem.